Olá, a paz, Deus abençoe. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal, a essa playlist aqui especificamente para falar da pessoa de Jesus. Vamos então dar as mãos para Nossa Senhora, pedindo o auxílio dela para bem compreendermos o seu menino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje Jesus se apresenta para nós como a porta do redil. Eu sou a porta e aquele que entra por mim são as ovelhas, que me conhecem e que eu as conheço. Aqueles que entram no meu redil de uma outra forma que não seja por mim são ladrões, assaltantes. Então nós estamos aqui diante de uma imagem que Jesus utiliza para dizer que tudo se fundamenta nele. É um primeiro ponto para a gente compreender. Tudo se fundamenta nele. Então é a partir dele, com ele, nele, que tudo mais também irá avançar nessa nossa dinâmica de transformação de vida. A fé católica, ela se baseia no Cristo. De modo geral, eu poderia dizer a fé cristã, não é? Mas aqui falando para nós católicos, essa nossa fé se baseia no Cristo. E todas as vezes que nós tiramos o Cristo do centro, nós comprometemos a nossa fé católica, a ponto de deixá-la desestruturada. Isso aqui para falar de grupos e movimentos e até mesmo de pessoas individuais, quando elas deixam de colocar o Cristo no centro. Então essa imagem que eu quero já fazer aqui para a gente compreender como que isso acontece. Por exemplo, quando um tema político passa a ser o centro de uma discussão. Aqui eu não estou falando de um momento ou de uma campanha, algo específico, não é isso? Eu estou falando de uma coisa continuada. Sempre aqui de uma coisa continuada. Então, quando um assunto, por exemplo, político passa a ser o centro de uma discussão, então aí já não é mais Jesus o centro. Isso já compromete toda a estrutura. Toda a estrutura ficará comprometida quando se tira Jesus do centro. Por exemplo, se a discussão passa a ser só ideológica, então não se vai ter mais zelo pela Eucaristia, não se vai ter mais zelo pela palavra, a não ser quando essa palavra sirva para aquilo que se está no centro. O viés ideológico, por exemplo, quando as pessoas colocam os seus objetivos, aquilo que elas traçaram como objetivos, mais importantes do que a própria carta magna para nós católicos, a palavra de Deus, o seu evangelho. Isso acontece muito na medida que grupos vão distorcendo a palavra para se atingir seus objetivos políticos, sociais, bons no sentido prático, no entanto, ruins no sentido divino, no sentido da eternidade.
A nossa vida aqui é um momento, é uma passagem para um futuro, sim. O reino de Deus começa aqui e agora, sim, a igreja é essa imagem do reino de Deus, mas não podemos criar um reino de Deus sem rei, sem que Cristo seja realmente o centro, o rei. É esse o fato que nós estamos aqui querendo abordar. Quando ele deixa de ser a porta, não tem como entrar e sair, como ele mesmo diz aqui no texto. Muitas vezes, quando queremos abordar os temas da doutrina católica, isso tem acontecido nos nossos dias, da centralidade da Eucaristia, da vida sacramental. Então, aqueles que defendem uma flexibilização dos temas, um relaxamento da doutrina, nos acusam de extremismo, de polarização. Veja bem, Jesus fundou uma igreja, essa igreja está aí há 12.000 anos. Então, na medida que, se eu quero dar uma reinterpretação a um texto para agradar a uma determinada situação, um determinado grupo, quando eu sei que, embora o remédio seja amargo, é preciso se tomar um remédio amargo. Então, hoje em dia, nós encontramos pessoas que preferem passar a mão pela cabeça e deixar com que aquele grupo ou pessoa que caminha no pecado permaneça no pecado. Isso aí diz assim, para não criar divisão. Jesus veio para dividir, mas a divisão de que Jesus fala é a opção e escolha e modo de viver que cada pessoa livremente deve escolher. Ora, se eu não acredito na ressurreição dos mortos e prego a reencarnação, eu não sou católico. Mas por que muitos insistem em ostentar o título de católicos e pregar contra a doutrina da igreja? Então aqui entra outra figura que nós encontramos nas palavras de Jesus. Se prega contra aquilo que o próprio Cristo ensinou, então não entrou pela porta, entrou por outro lugar, está no redil, mas é ladrão. Então, esses estão ali no meio e vão acusar aquelas ovelhas, aqueles que ouvem a nosso Senhor. Vão acusar de fundamentalismo, de radicalismo, vão dizer que são esses que fazem a polarização, são os conservadores, são os santos. Veja bem, nós não podemos maquiar. Jesus nunca maquiou o seu discurso. Nós escutamos em outro lugar, em outra passagem, pessoas que deixaram de seguir Jesus por considerar que ele era muito duro. Suas palavras eram muito duras. No entanto, Jesus não deixou de ser duro. Aqui, duro, nós podemos também traduzir como coerente, reto no seu propósito, naquilo que ele veio fazer aqui. Infelizmente, ele não agradou a todos, mas os que não estiverem agradados são livres. Ele disse: minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas. Nós já falamos nisso aqui em outro vídeo.
essa relação de conhecimento entre Jesus e o seu discípulo, os seus discípulos, é na realidade uma relação de amor. Os que me seguem me amam e eu amo os que me seguem. Agora, claro que desde o início, ali entre aqueles que seguem a Nosso Senhor, estão também aqueles que estão para atrapalhar. Não estão porque querem seguir Jesus, estão por outro motivo. Aqui entra a questão. Eu tenho que entrar porque Ele é a porta. Eu tenho que estar com Ele porque Ele é a porta. Quando, então, outro motivo me leva a ficar com Jesus porque é conveniente, porque eu tenho certas estruturas, certos privilégios. Então eu estou tendo um comportamento e uma atitude de ladrão, porque eu estou usufruindo e roubando daquilo que não me pertence. Porque não sou discípulo, porque não sou ovelha. Então, duas imagens, eu quero concluir esse vídeo aqui. Queria que você criasse aí na sua mente duas imagens. Uma imagem é quando Cristo é o centro e os outros temas, como as minorias, os pobres, a natureza, a economia, pronto. Cristo no centro e a partir de Cristo, a partir da transformação pessoal individual, então é como que natural. Tudo isso vai tendo uma transformação também. É a partir da mudança do homem, individualmente falando, que se muda toda uma sociedade. Isso é a primeira imagem, é a imagem que eu quero que aqui apresentar como sendo o modelo correto dessa nossa reflexão. Cristo no centro, a partir do Cristo, a mudança pessoal, e a partir da mudança pessoal, aí sim, uma ecologia positiva, uma economia justa, aí sim, o amor e o zelo pelas minorias, o cuidado com as minorias, e aí tudo flui. Mas aí se você pega, por exemplo, no outro modelo, então você pega e coloca no centro está a Terra, o planeta. E no entorno desta Terra estão os temas: Cristo, minorias, economia, ecologia, como se fosse um círculo. Pronto. Esse é um modelo que não funciona. Esse é um modelo autodestrutivo. Por quê? Porque a ecologia, e talvez até a gente vai escutar por aí a expressão conversão ecológica, a ecologia em si não responde às necessidades fundamentais do homem. A economia em si não vai saciar a sede do homem. Ou seja, então, os temas laterais, os temas transversais, não poderão contribuir para uma mudança na sociedade em nenhum sentido, porque, embora são temas que fazem parte da nossa vida, elas não levam o homem a uma mudança individual. Por isso não vai funcionar. Que Deus nos abençoe, nos ilumine para compreender o que significa ser a porta. O que significa colocar o Cristo no centro e o que significa permitir uma mudança pessoal. Esse é o desejo que ele tem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.